Abra o Santo Livro, 1 Samuel 17, 26, capítulo 17, 26. Algo me diz que a minha filha está chorando, eu acho que é ela, né? Muito provável. Primeira Samuel 17, versículo 26. Os irmãos acharam? Amém? Vamos acompanhar a leitura? Diz assim o texto: E Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo: O que será feito ao homem que matar este filisteu e remover a vergonha de Israel? Pois, quem é este filisteu incircunciso, para que grite desafio ao exército do Deus vivo? Amém? Meus amados, feliz essa noite, grato pela oportunidade. Obrigado, viu, pastor Darcy? O pastor Darcy tem sido um pai. Estamos há 1 ano já na igreja presbiteriana. Estávamos ali na congregação e o pastor Darcy, juntamente com a Diel, conversou com a gente para minha esposa estar congregando aqui, né, na sede, com os irmãos. É uma alegria imensa. Tem aqui também alguns amigos. Vou tentar ver todo mundo e falar todo mundo. Está aqui o Rafa e a Stephanie, que é seminarista lá da Nazareno. Eu pulei do barco e eles ficaram lá. Mas eu vou orar para Deus predestinar vocês virem para cá. Feliz com vocês aqui, viu? De verdade. São uma bênção. Está o meu amigo Jean também, recém-convertido. Quanto tempo de conversão, Jean? 2 meses, ó. Tá cheio do gás aí. Uma bênção. Feliz de ver você aqui, viu? Tá aqui o meu barbeiro, o menino que cuida para eu ficar menos feio, Jonathan. Deus abençoe. Tá aqui o pastor Cristiano e a sua esposa. Deus abençoe também grandemente. Tá aqui a minha mãe. E aí, dona Rosa, beleza? Isso aí, a minha mãe tá aqui também. Deus abençoe. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu convidei. Tá aqui um casal abençoado, o Wesley e a Bruna. Levanta a mão pro pessoal te ver. Esse casal aí. O Wesley já tá vindo jogar bola com a gente aqui de segunda, viu, pastor Darcy? Já vou dar uns 2 livros do João Calvino para ele, vai dar certo. já tá lá na congregação já, a Bruna já vai louvar, é uma bênção. Tá aqui também, deixa eu ver, o pastor Alessandro, a sua esposa, o seminarista João, que Deus abençoe vocês, viu? O pastor Alessandro, ele de vez em quando me chama para cooperar lá na igreja. Deus abençoe. Mais alguém? Acho que não, por enquanto só. Vamos ao texto. Primeiro, antes de falarmos acerca do texto que nós lemos, nós temos que fazer uma pergunta muito interessante. Uma pergunta que a temática do livro ela já traz. Quem é o gigante da história? Estamos aqui mediante uma história épica, uma história que inclusive foi roteiro de Hollywood, inspiração para muitos filmes. Davi versus Golias. E é interessante que quando você lê o texto bíblico, Davi, em nenhum momento, ele chama Golias de gigante. Em nenhum momento você vai ler a narrativa bíblica e você vai enxergar Davi olhando para Golias com medo, assustado, tendo ele como um gigante, pronunciando que ele é um gigante, enxergando ele como um gigante. Só que nós crescemos ouvindo que Davi, ele derrubou o gigante. Ele derrotou o gigante. Ele confrontou o gigante. Crescemos também ouvindo que Davi, ele era medroso, ele era franzino, ele era fraquinho. Mas no final do segundo tempo, ele teve uma força espetacular e derrubou o gigante Golias, que era muito forte, que era um cara espetacular e que Davi estava morrendo de medo. A grande verdade é que, por conta dessa cosmovisão hollywoodiana, onde sempre trata do mais fraco superar os seus medos e vencer o mais forte, quando nós olhamos para o texto, nós temos essa tendência a inclinar o nosso entendimento, a enxergar
Davi como alguém fraquinho, como alguém medíocre, como alguém sem habilidade nenhuma, que derrotou o gigante fenomenal, espetacular, chamado Golias. Mas a grande verdade é que Davi, ele nunca olha para Golias como gigante, ele nunca chama Golias de gigante, ele nunca enxerga Golias como gigante. E a pergunta que fica é: se Davi não enxergou Golias como gigante, se Davi não chamou Golias de gigante, se Davi não entende que Golias é o gigante, por que eu e você devemos chamar Golias de gigante? O porquê eu e você devemos olhar para o inimigo, para os desafios, para o contraditório, para o contrário, para o adverso, com uma força espetacular, de maneira a qual eu e você temos medo, tememos? É uma pergunta que nós temos que fazer, porque no contexto neopentecostal que o Brasil vive, a ênfase é sempre no inimigo, a ênfase é sempre no diabo. E aí tem as campanhas para derrotar o diabo, tem as campanhas para quebrar o laço, e tem os movimentos para não deixar o diabo entrar, porque se o diabo entrar, estamos perdidos, como se nós servimos um Deus fraco. Como se o Deus que eu e você servimos não fosse soberano e não estivesse no controle de todas as coisas. Então eu quero te convidar a pegar essa bagagem, a pegar esse entendimento e largar, deixar de lado e olhar para o texto com uma perspectiva talvez nova, talvez antagônica ao que você tem ouvido, ao que você tem escutado, talvez diferente. Mas antes de adentrarmos e aprofundarmos no texto e falarmos acerca do verdadeiro gigante da história, o contexto nos mostra uma guerra que estava ocorrendo entre o povo de Deus, Israel, e os filisteus. Os filisteus, os irmãos bem sabem que foram os mais terríveis inimigos de Israel, os mais temíveis inimigos de Israel por séculos. Eles são oriundos da região do Mar Egeu. Eles migram para a região costeira ocidental, nas proximidades do Mar Mediterrâneo, uma região muito importante para o povo de Israel. Eles nunca perderam uma batalha para Israel, exceto no período de Davi. Então nós estamos falando de um povo que sempre foi vitorioso, sempre triunfou contra Israel. Estamos falando de séculos e séculos onde Israel é o perdedor de batalhas, de pelejas. Verdade é que eles eram mais preparados que o povo de Israel. Eles tinham mais estrutura de combate, eram com uma estrutura mais avançada, eram mais numerosos, mais valentes nas batalhas. Os filisteus, eles tinham fama de não perder uma batalha. Agora, o porquê? O povo de Israel tem como ênfase a adoração. Israel não foi chamado por Deus para ser um povo de guerra, onde a ênfase é a batalha. A ênfase do povo de Israel é a adoração. Porém, por conta da desobediência desse povo, porém, por conta da falta de coerência desta nação, em muitos momentos oscilantes, nós vemos o período dos juízes, por exemplo, que foi um período que não foi muito bom para Israel. Nós vemos, por exemplo, Débora, nós vemos Gideão, nós vemos o próprio Sansão. Um período de oscilação, onde o povo de Israel triunfava e caía, triunfava e caía. E agora, Israel vive um momento também não tão bom. O povo de Israel é um povo onde a ênfase é a adoração, diferente dos filisteus e das outras nações. Que a ênfase é a peleja, é a batalha, é conquistar novas terras, é dominar outros povos, é extirpar, é cessar outras cosmovisões, outras culturas, outras crenças, para domínio e proveito próprio. Quem me entende diz amém? Estou me fazendo entender, igreja? Agora é interessante que, por conta disso, o povo de Israel, obviamente, vai ser sempre o perdedor desta batalha. Na maioria das vezes, que está pendurando
por séculos. O povo de Israel, por sempre perder, agora vai querer copiar, imitar o modelo das outras nações. Diferente das outras nações, Israel não tinha um rei, fisicamente. O primeiro profeta, o profeta Samuel, ele ensina a nação a ser dependente unicamente e exclusivamente do Deus soberano. Então não se tem um trono, não se tem um rei, não se tem uma coroa de maneira física. O povo de Israel tem um único rei. Rei esse que é o Deus criador dos céus e da terra. E o porquê? Porque as outras nações, ao ver os seus reis, idolatravam, adoravam. Uma expressão muito comum das outras nações era soberano rei, amado rei. Algo muito comum nas outras nações, e assim era com os filisteus, era o povo se ajoelhar, se prostrar diante do rei. E sabemos bem que o Deus criador dos céus e da terra não divide a sua glória com ninguém. Então a didática é: vocês têm que ser dependentes unicamente, exclusivamente de mim, o Deus de vocês. Porém o povo começa a questionar o profeta Samuel, porque no Antigo Testamento nós vamos ver uma tríade, uma didática entre profeta, entre rei e entre sacerdote. O rei é o representante do povo, o sacerdote é aquele que entrega do povo para Deus, e o profeta é aquele que entrega de Deus para o povo. Só que nesse período aqui, só tinha um profeta Samuel, e não tinha um rei, e o povo vai questionar Samuel. Sabe por que a gente perde Samuel? Porque a gente não tem um rei. As outras nações têm um rei. As outras nações têm essa organização. O porquê nós não fazemos igual todo mundo faz? O porquê nós não somos igual todo mundo é? O porquê nós não entramos nesse pragmatismo? E o pragmatismo, no quesito pragmatismo religioso, é mais ou menos assim: não vamos fazer o que é certo, vamos fazer o que dá certo. Não vamos fazer a vontade de Deus, vamos fazer a vontade dos homens. E a nação começa a questionar o profeta Samuel, e o profeta Samuel começa a instruir a nação, só que a nação está negando as palavras de Samuel. E Deus vai falar para Samuel: Samuel, é o seguinte, a nação não está rejeitando a você, a nação está rejeitando a mim. Porque se o profeta representa a voz de Deus, a vontade de Deus, o ensino de Deus para o povo, a partir do momento que a nação rejeita o profeta, a nação está rejeitando o próprio Deus. Diga-se de passagem, profeta não é quem adivinha o CPF ou o endereço da sua casa. O profeta é aquele que fala da vontade de Deus para o povo. É aquele que instrui o povo. Interessante que muitos vão falar que quem escolheu Saul foi o povo. Só que é um ensino equivocado, errôneo. Por quê? Porque a partir do momento que o povo escolhe o rei, o povo se tornou soberano. E Deus é soberano. A grande verdade é que o povo vai escolher o modelo governamental, copiando as outras nações. Só que o próprio Deus vai ordenar que o profeta Samuel vá até Saul e unja ele. Então quem escolheu Saul foi o próprio Deus. E a Bíblia vai narrar que o mais alto em Israel chegava nos ombros de Saul. Saul já era um homem de guerra. Saul, aos olhos humanos, ele tinha um perfil ideal para um rei. E Saul é instituído o primeiro rei da nação de Israel. Quem está comigo diz amém? Agora é interessante que muitas pessoas falam que Saul já foi começando errado, já errou, mas não, muito pelo contrário. Saul, ele começa bem. Saul, ele é misericordioso. Uma pequena conspiração se levanta. E na primeira peleja, na primeira batalha, essa conspiração tenta isentar Saul do seu ofício como rei. No final da peleja, o povo de Israel é vitorioso. E os súditos do rei Saul vai falar: aqueles que conspiraram contra ti, ó rei, porventura o Senhor quer que nós tiramos a vida deles? E Saul, ele vai falar que não haja matança, que haja júbilo, porque afinal de contas vencemos a guerra. Saul está mostrando sabedoria, misericórdia, coerência, liderança. Saul, ele começou muito bem.
Só que o que importa, igreja, não é a maneira que eu e você começamos, é a maneira que eu e você terminamos. O próprio apóstolo Paulo, pastor Darcy, escrevendo para o seu jovem discípulo Timóteo, ele diz: combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. O apóstolo Paulo, que em Atos capítulo 7, as vestes de Estevão, o primeiro mártir da igreja, vai ser jogado em seus pés. O apóstolo Paulo, que em Atos capítulo 9, ele não está indo fazer a obra de Deus, ele está indo perseguir a igreja. E o próprio Cristo aparece a caminho da estrada de Damasco: Paulo, Paulo, por que você me persegue? O apóstolo Paulo, ele começa mal, só que ele termina bem. A questão, novamente eu digo, não é a maneira que você começa, é a maneira que você vai terminar. Que nós como igreja possamos, no findar de nossa vida aqui nessa terra, repetir as palavras do apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, mas eu guardei a fé. Agora Saul, ele teve um começo muito bom, porém, nós vamos ver que ele vai, ao longo do percurso da sua jornada como rei, começar a querer ser individual, descartar a orientação e a presença do soberano Deus. Lembra que eu falei que o propósito inicial de Deus era não instituir rei? Que havia esse perigo, por conta que as outras nações adoravam o rei, que os outros reis, na maioria das vezes, queriam ser deuses aqui na terra. Saul, ele começa a negligenciar a soberania e a vontade de Deus, não dando ouvido ao profeta, ou seja, ao próprio Deus. O primeiro erro de Saul, que o leva à sua rejeição, ele vai desobedecer a Deus e oferecer sacrifícios sem a autorização. 1 Samuel capítulo 13. Ou seja, oferecer sacrifício, cultuar. Ele vai cultuar, ele vai oferecer sacrifício sem a autorização de Deus, sem o padrão de Deus, sem a permissão de Deus. Ele vai cultuar da maneira que ele quer, que ele acha, que ele pensa. Nós vivemos isso nos dias de hoje. Muitas igrejas, infelizmente, professor Michael, fazem um culto conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Não existe princípio regulador de culto. Faz o culto aquilo que dá certo, aquilo que o povo pede, aquilo que o povo busca. É o pragmatismo, como eu falei no começo. Então, pastor Darcy, essa igreja é um pouco careta, não tem vida, vamos colocar umas luzes, o pessoal do louvor tem que pular mais, e vamos dar cambalhota, vamos atrair a multidão, vamos fazer o que dá certo, não o que é certo. Esse conceito, ele não é novo. Aqui na época do profeta Samuel já existia esse conceito. Porque o que importa é agradar o povo, é ter a aceitação do povo, é atrair a multidão, a qualquer custo. E Saul vai fazer isso, ele vai entregar um culto, ele vai fazer um sacrifício por interesse próprio, sem pensar na nação, sem pensar em primeiro lugar no que Deus quer, negligenciando a soberania do eterno e soberano Deus. Segundo erro, que leva à queda Saul, ele não cumpre a ordem divina, proferida pelo profeta Samuel, de destruir completamente os amalequitas, que era outro povo que o povo de Israel estava em combate. 1 Samuel 15, nós vamos ver que ao findar a batalha, a ordem de Deus era: não pegue nada porque é impuro. Nós somos uma nação santa, pastor Cristiano, não podemos nos contaminar, não podemos pegar, tocar naquilo que é impuro. Mas o rei Saul, ele olha para o ouro, ele olha para as mulheres, ele olha para os cavalos, ele fala: eu tenho que capitalizar com isso, eu não posso perder essa riqueza. Então metade ele não toca, mas a outra metade ele toma para si. Saul, ele não era segundo ao coração de Deus, diferente de Davi, que era segundo ao coração de Deus. E talvez você pergunte: você está afirmando com base bíblica? Sim, com base bíblica, eu posso mostrar agora. Davi, ele vai pecar lá na frente, já rei, no seu ministério. O profeta Natã, ele vai confrontar Davi. E o profeta Natã confronta Davi com uma história. Olha, havia um homem rico, havia um homem pobre. O homem rico tinha várias cordeiras e o homem pobre havia uma só. E o homem rico pega a única cordeira que o homem pobre tem. Davi vai olhar para o profeta Natã e vai falar: este homem é horrível, a sentença dele deve ser a morte. Natã fala: pois bem, eu estou falando de você.
Davi ele é confrontado. E agora o que Davi vai fazer? Rasgar as suas vestes na frente do palácio, demonstrando arrependimento. Porque rasgar as vestes na cultura judaica era sinal de arrependimento. Davi é segundo ao coração de Deus porque ele não se isenta dos erros. Apesar que nós vamos ver na sua história que aquilo que ele plantou ele vai colher lá na frente. Mas ele assume os seus erros, ele assume a responsabilidade. Diferente de Saul, que o profeta Samuel aqui no texto, ele vai confrontar Saul por essa atitude. E Saul fala: olha profeta, olha Samuel, pede para Deus não deixar que o povo descubra, para que eu não venha cair em descrédito, para que o meu nome não seja manchado. Enquanto Saul está preocupado com a sua reputação, Davi está preocupado em ter a presença de Deus. Essa é a diferença de quem tem um coração ensinável, de quem tem um coração com a presença do Espírito Santo de Deus, o mesmo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos vendo aqui a diferença entre Saul e entre Davi. Pois bem, nós vamos ver agora que Saul, ele está totalmente fora da presença de Deus. E a única coisa que restava para Samuel era orar. E Samuel não vai fazer uma oração contrária. Samuel não vai orar assim: Senhor, o café está caro, faz esse presidente morrer, tira ele do poder. Samuel não vai orar pedindo mal de quem está no governo. Samuel ele vai fazer uma oração piedosa. E eu sei que é difícil, irmão, fazer essa oração. Eu sei que muitas vezes nós, como sociedade, perdemos a paciência com os corruptos que estão no poder, com aqueles que estão governando, com os governantes, porque é tanto escândalo, é tanta corrupção. Mas nós, como igreja, devemos orar para Deus ter misericórdia, porque são almas, são vidas que necessitam de um arrependimento. E o profeta Samuel ele vai ter essa oração piedosa. E ele começa orando para Deus, pedindo piedade acerca da vida de Saul. Porém, Deus ele fala para o profeta: Samuel, Samuel, até quando você irá orar por Saul? Você não tem visto que eu não tenho mais nada com ele? O escritor de Hebreus, não se sabe se foi o apóstolo Paulo, se foi Barnabé, se foi Apolo. Eu particularmente acredito que é Barnabé. A maioria dos teólogos dizem que é Paulo. Mas é um livro canônico. E o escritor de Hebreus ele vai dizer que o pai ele corrige aqueles que ele ama e que ele tem por filho. Se você e eu somos corrigidos, é porque o pai ainda nos ama e nos tem por filho. Agora Saul ele está sendo rejeitado. Deus está falando: Samuel, chega, para de orar por ele, eu não tenho mais nada com ele. Vá à casa de Jessé, que de lá eu levantarei o novo rei de Israel. A situação de Saul está tão trágica, tão dramática, que Samuel ele vai ficar com medo. Ele vai falar para Deus: Deus, se Saul ficar sabendo que eu estou indo lá na casa de Jessé, ele vai querer o meu pescoço, ele vai me matar. Olha a situação que Saul está. Não quer largar o trono. Saul ele tem o cargo. Saul ele tem a gravata, ele tem o terno, ele tem a carteirinha de membro. Saul ele tem a função, ele tem o reconhecimento dos homens. Só que Deus não o reconhece mais. Aqui fica uma reflexão. Eu e você queremos ser conhecidos pelos nossos títulos? Será que o Israel quer ser conhecido pelo seu ministério? Pelo livro escrito? Ou ele quer ser conhecido pelo seu fruto? Porque a Bíblia diz que a árvore não é conhecida pelos dons. A árvore é conhecida pelo fruto. Que nós venhamos ser uma igreja que frutifique na presença do Senhor Jesus. Samuel ele começa a orar. Não tem mais jeito para Saul. E agora ele vai lá para a casa de Jessé. Quando ele vai para a casa de Jessé, quem está na porta é um moço vistoso chamado Eliabe, o irmão mais velho de Davi. Um cara que tem músculos. Um cara que é de guerra, é de batalha. Aos olhos humanos, o próximo rei de Israel. E o profeta Samuel, quando olha para ele, fala assim: certamente está aí o próximo rei de Israel. Só que até mesmo o profeta errou, olhando com os olhos que o homem olha. E Deus corrige o profeta dizendo: você, Samuel, olha o externo,
olha como os homens olham, mas eu olho o coração. Pois como nós já falamos, Davi é segundo ao coração de Deus. Não é Eliabe, não é Abinadab, não é Samar, não é nenhum dos 8. Todos são rejeitados. Jessé, tem mais algum filho? Jessé, ele não fala assim, como eu pude me esquecer do mais novo, do Davi. Me perdoe, profeta. Menino trabalha tanto que eu nem chamei ele aqui para se assentar na mesa. O Jessé não falou assim, é que eu estava fazendo uma surpresa, a cereja do bolo é o Davi. Eu apostei todas as minhas fichas nele, não. Davi é rejeitado, Davi não é nem convidado. Eu fico imaginando uma noite antes, posso conjecturar? Não é inferência, é uma conjectura. Uma noite antes, Rafael, pessoal conversando no Jessé, vocês não sabem quem vai vir aqui amanhã. O profeta. É mesmo, pai? Por quê? O rei vai sair daqui. Eu fico imaginando os meninos. Eliabe já fez umas flexão. Samar já arrumou o cabelo, já penteou o topete. Prepararam, limparam a casa, não é assim? Pastor Darcy vai lá em casa, minha esposa fica uma maluca limpando a casa. Quando eu quiser a casa limpa, pastor Darcy, vou ligar pro senhor. Falar, pastor Darcy, fala para onde você tá vindo. Tadinha, brincadeira, cuidou da casa bem. Eu fico imaginando aquele alvoroço e a grande questão é que Davi não é convidado. Afinal de contas, nós vamos ver no texto que Davi, ele sobe várias vezes para o acampamento e Saul o rejeita várias vezes. Davi, ele tem esse desejo de defender o seu povo. Na verdade, nós vamos ver há pouco tempo na Segunda Guerra Mundial que nos Estados Unidos, muitos jovens se mataram porque não puderam ir defender o exército. Era uma desonra. Hoje em dia, aqui no Brasil, quem quer defender o Brasil numa guerra? Os Enzo vai tudo para debaixo da cama. É a geração de hoje, né, meus irmãos? Vamos falar a verdade, né? A mãe bota comida no prato, arruma a cama, faz cafuné para dormir. Mas né, isso daí é outra história, né? Testosterona é outro tema. Davi, ele quer servir, Davi, ele quer estar lá, mas não é rejeitado. Samuel fala, então chama o mais novo. Aí Davi chega. Fui chamado. Oi, tudo bem, seu Samuel? Estou aqui. Esse é o rei que o Deus de Israel está levantando para essa nação. Eu não sei se já aconteceu com você, minha mãe está aqui de prova. Vim de São Paulo, capital, né? Quantas vezes minha mãe ouviu? Seu filho, você sabe, né? Droga, crime, não tem mais jeito, não tem como, né? As minhas irmãs, todo mundo firme. Eu era o projeto falido, meu amado. Ninguém dava nada. Tem um ditado que diz que o mundo gira, né? E gira mesmo. Porque o que é impossível para os homens não é para Deus. Deus, ele gosta de trabalhar com aquilo que não é possível para os homens. Deus, ele trabalha na contramão do que os homens esperam. Deus, ele vai contra as expectativas. E Davi, ele é ungido rei. Agora Davi não vai cuidar mais de ovelha. Davi não vai ser mais desprezado. E Davi vai se assentar no trono no outro dia. É isso que a Bíblia diz. Amém, igreja? Não é amém, não. Davi vai fazer o quê? Davi, você é ungido rei. Aí Davi, e agora? Agora você vai voltar a cuidar de ovelha. Ei. E eu quero trabalhar 4 tópicos aqui, ser bem assertivo, ser bem intencional, ser bem didático e bem sucinto. O primeiro tópico é: não fique preso nas dificuldades do ontem. Aproveite as oportunidades que Deus proporciona hoje. Davi, ele poderia ficar preso ao ontem, porque afinal de contas, nós sabemos muito bem que as doenças que preocupavam o povo, há pouco tempo atrás, era o câncer, não que não preocupa ainda, mas era o câncer, era a AIDS, tuberculose. Agora hoje tem algumas doenças, ditas as doenças da alma, que traz mais preocupação. Depressão, o estresse macro e a ansiedade.
Sabemos bem que a Bíblia fala que o Deus que nós servimos é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre, passado, presente e futuro. Também sabemos que o Deus que nós servimos é o Deus que nos dá a paz que excede toda a compreensão, em algumas traduções, todo entendimento. E se essa paz excede todo entendimento, e nós temos um Deus que ele está no passado, no presente e no futuro, é um Deus atemporal, nós sabemos que a depressão, só tem depressão quem está ligado no passado, só tem estresse macro quem está ligado no presente, e só tem ansiedade quem está pensando no futuro, por algo que nem aconteceu e que talvez nem acontecerá. Então, quando você tem a paz que excede todo entendimento, a depressão passado, o estresse macro presente e a ansiedade futuro, ela não domina a sua vida. E você pode até ter essas doenças da alma, só que você irá vencê-las, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, amém? Agora, Davi, ele soube ressignificar o passado. Não ficou parado, estagnado por depressão. Ele soube ter inteligência emocional no seu presente. Ele olhou para a oportunidade que ali estava no seu presente. E Davi não ficou preso ao futuro. Não teve ansiedade. Ele poderia falar, nossa, como que é ser rei? Eu vou liderar uma nação. Ele não se preocupou. Problema de muito crente. Esse é o problema da igreja. Fica preso no passado, fica estagnado no presente e fica preso ao que nem aconteceu ainda e que talvez não vai acontecer. Mas Deus, ele tem a paz que excede todo entendimento. Deus, ele dá estratégia. Deus, ele traz calmaria. Nós adoramos e servimos um Deus que fala, mar, se aquieta. Vento, se aquieta. Deus, ele tem poder sobre a natureza. Não devemos ficar preocupados com o que comer, com o que vestir, porque o justo, ele não mendigará o pão. Ele pode até passar necessidades, mas Deus está com ele na necessidade. 1 Samuel, capítulo 17, do 14 ao 15, vai dizer que Davi era o mais moço. Os 3 mais velhos seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai. Davi é rejeitado várias vezes e volta para cuidar das ovelhas. Observação, ele já tinha sido ungido rei. Davi, sabe o que ele poderia fazer? Eu não vou cuidar dessas ovelhas com excelência. Eu dar minha vida pelas ovelhas? O leão e o urso vai vir contra as ovelhas e eu vou segurar na barba de um leão para defender as ovelhas do meu pai? Eu não. Eu sou rejeitado. Eliabe não gosta de mim, nós vamos ver mais à frente no texto. Estou aqui cuidando de ovelhas, e se você estudar a cultura judaica, quem cuida de ovelha? Os servos, os empregados. Davi é filho. Davi não está supervisionando. Davi não está cuidando como líder. Davi, ele está sendo um pastor. O texto mostra que ele tem um cajado. Davi, ele está sendo tratado como um empregado. Davi, ele está vivendo uma certa acepção. Não, Davi, ele é rejeitado, ele volta e ele cuida com excelência das ovelhas, ele dá a vida pelas ovelhas. No versículo 24, nós vamos ver que Davi, ele sabe ressignificar tudo o que acontece na vida dele, ele não vai ser negligente, e no versículo 24, do 1 Samuel 17 que nós lemos, nós vamos ver que o exército de Israel vai fugir de Golias. Com isso surge uma oportunidade. Davi está olhando para um exército covarde, que está fugindo de um homem alto, que está fugindo do suposto gigante. Davi, ele enxerga uma oportunidade. E no versículo 25, a oportunidade é essa: se casar com a filha do rei, se tornar próspero e isentar os impostos de sua família. Família essa que o rejeitou. Então Davi, o seu pai Jessé fala assim, vai lá entregar queijo,
entregar cereal, entregar mantimento para os seus irmãos. É engraçado que Davi é ungido rei, o primeiro trabalho dele não é sentar num trono, é ser office boy. É interessante como Deus trabalha. E aí Davi vai lá como office boy fazer a entrega, ele chega lá e ele está escutando que teve um tal de Golias que ficou por 40 dias amedrontando o exército está com medo, o exército está conversando, está comentando de Golias, e aí ele vê uma oportunidade, olha, eles estão acovardados, mas eu já lutei contra o urso, eu já lutei contra o leão, não sei você, mas eu teria mais medo do leão e do urso do que um cara alto. Sabe o que Davi está ensinando aqui? Às vezes, muita gente fica com medo, amedrontado por situações do agora, só que Deus já te deu força para vencer situações piores lá atrás. É que eu e você temos uma amnésia, muitas vezes. E nós ficamos parados por conta da dificuldade do agora. Mas quantas vezes nós gritamos, até aqui nos ajudou o Senhor? Quantas vezes nós testemunhamos o que Deus fez na minha e na sua vida? Não devemos parar. E aí a oportunidade é essa. O povo vai falar, olha, aquele que derrubar Golias, o rei prometeu a sua filha em casamento, prometeu riqueza, prosperidade, e prometeu que a sua família, a sua linhagem vai ser isenta de impostos. Aqueles que rejeitaram Davi vão ser abençoados por Davi. Isso ensina muito. Tem gente que não sabe perdoar, que guarda mágoa. Fulano da minha família me rejeitou, não sei quem me rejeitou, não converso mais. É normal na igreja isso. Tem que se tornar normal, mas não era para ser normal. Aí eu tenho um ranço de fulano, não fui. Esses dias, um crente chegou em mim, falou assim, nossa Israel, meu santo não bateu com o cu do outro. Eu falei, meu Deus, você é evangélico mesmo? Santo não bater com o outro, que é isso? Eu não estou lendo Bíblia, porque eu acho que não tem na Bíblia isso. Aí tem um ranço, não fica a cara. E tá com a Bíblia lá debaixo dos braços. Oh, aleluia, glória a Deus. Tu és bom em todo o tempo. É bom louvando, né? Que eu sei com o ranço do irmão. Não fui com a cara do irmão. Mas Davi aqui, ele vai ser vitorioso. E um dos prêmios vai ser o quê? Abençoar a sua família. Aqueles que o rejeitaram. Pagaram o mal com o bem. Devemos aprender com Davi nisso. Davi, ele vê a oportunidade de mostrar coragem, no versículo 26. Porque a coragem vai revelar o seu coração. Porque Davi vai falar, como nós lemos no início, quem é esse incircunciso para vir contra o grande Deus, o Deus de Israel? Davi, ele é corajoso, mas ele não atribui a coragem ao seu mérito, à sua própria capacidade. Davi, ele não está se enaltecendo. Davi, ele não está se gloriando. Davi, ele entende que toda a honra e toda a glória é para o Senhor, Deus, o Criador dos céus e da terra. Assim como o apóstolo Paulo fala, que por ele, para ele, provém dele todas as coisas, nós temos que entender isso. Que o talento de pregar, a teologia, os seminaristas que aqui estão, o certificado, os dons, tudo é para a honra de Deus, para a glória de Deus. Nós temos que diminuir para que Deus venha crescer mais e mais em nossas vidas. E Davi entende isso. Tópico 2. É necessário lidar com os críticos. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 28 ao versículo 31, nós iremos trabalhar. Tem uma frase muito interessante que, se você não falou, você já ouviu. É a seguinte frase: eu faço críticas, mas é uma crítica construtiva. Quem aqui já ouviu essa frase? Já ouviram? Talvez já falaram, né? É uma frase que eu digo que é o diabo que inventou, né? Não tem base bíblica, não tem base filosófica, não tem base para essa frase. Eu vi que alguns irmãos, como assim? Eu vou explicar. Toda crítica, ela é destrutiva. A crítica, ela só destrói. A crítica, ela não constrói nada. A crítica e a construção são antagônicos, coisas distintas. O que constrói é a instrução. O apóstolo Paulo criticou Timóteo? Não, ele instruiu Timóteo. Barnabé criticou Paulo? Não, ele instruiu o apóstolo Paulo. Instrução é uma coisa, crítica é outra. Sabe quando alguém vem falar,
Aí posso fazer uma crítica construtiva? Isso é um eufemismo para quem não cuida da própria vida. Aí posso fazer uma crítica construtiva? Por quê? Porque a instrução ela traz o problema, mas ela traz a solução. O crítico ele não traz solução nenhuma, ele só fala do problema. Certa feita, uma mãe chegou com um jovem, eu pastoreava jovens na época, juntamente com a Lawane. E uma mãe chegou, eu tinha acabado de atender um caso muito crítico lá na igreja, né? E a mãe chegou e falou, eu não aguento mais, esse menino faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E o menino com medo de mim. Eu tinha assumido o ministério fazia uns 3 meses. Aí o menino olhou para mim, com as pernas tremendo. Eu fiquei com uma dó do menino, eu falei, meu Deus, eu tenho tanta cara de mal, esse menino com as pernas tremendo. Aí eu falei, e aí, tudo bem? Aí ele, mais ou menos, tô falhando. Só Deus para ter misericórdia. Eu segurando para não dar risada, né? Você vê um menino de 14 anos falar isso, é engraçado, né? E aí, eu comecei a escutar a mãe dele, eu falei, fala mais. A mãe dele só falando do problema, só falando do problema. Eu falei, e aí? O que a gente vai fazer então, minha senhora? Vai excomungar ele da igreja? Vai ligar para a polícia? O que você quer que a gente faz? Ela, não sei. Eu falei, pô, mas você que é a mãe? Que hoje tem pais que quer que os pastores sejam o pai, né? Você que tem que instruir o seu filho. Você já apresentou a solução para ele? Não, eu falei, então, esse é o problema, você só está falando do problema. Algo simples. Discipulei ele, tudo menino é uma bênção até hoje. Por quê? Porque na igreja, a igreja evangélica, eu falo em geral, não só presbiteriana, eu falo da igreja aqui no Brasil, principalmente. Está matando muita gente por conta disso. É o excesso do zelo. Fala do pecado, prega contra o pecado, não pode. Tá bom, não pode, mas qual é a solução? Mas o que nós podemos fazer para melhorar? Só fala do problema, é o problema, mas não fala da solução. Nós não devemos criticar, nós devemos dar instrução. Nós devemos trazer o problema, mas também devemos trazer a solução. No versículo 28, na parte A, diz assim, e Eliabe, seu irmão mais velho, o viu quando ele falou com os homens, acerca de qual seria a premiação para quem derrubasse Golias. E a ira de Eliabe acendeu-se contra Davi. Eliabe estava lá de boa, quando ele viu Davi interessado em lutar, em pelejar contra Golias, a ira dele se acende. Isso é o coração de alguém que tem inveja, de um invejoso, de uma pessoa escassa, de uma pessoa estagnada. Eliabe, ele não tem coragem de ir contra Golias. Eliabe, ele não quer pelejar contra Golias, mas ele não quer que ninguém peleje. Tem muita gente que é assim, eu não quero fazer, mas eu não quero que ninguém faça. Precisa tirar o banco do lugar, eu não quero colocar a mão na massa, então eu vou falar para todo mundo, deixa lá mesmo. Não precisa tirar não, deixa assim, deixa do jeito que está. Porque se alguém for fazer, eu tenho que fazer também. E como eu não quero fazer, eu critico. Eu desaprovo. Davi, ele tem que aprender a lidar com os críticos, ele aprende. A parte B, vai vir a crítica. Eliabe vai falar para Davi, igreja, por que você desceu para cá? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Davi está fazendo alguma coisa de errado? Davi não foi lá abençoar o próprio Eliabe, levando mantimento, levando alimento? Eliabe olha para Davi e ele fala, muito obrigado, irmão, por trazer, por se preocupar. Não. Ele vai questionar Davi. Quem você pensa que é? O que você está fazendo aqui? E aí na parte C do versículo, nós vamos ver que agora ele vai julgar Davi de maneira errônea. Eu conheço o teu orgulho, a tua inconveniência. Eu conheço o teu coração, pois descestes para cá para observar a batalha.
O único que conhece o coração é Deus. Eliabe, ele se coloca no lugar de Deus. Deus conhece o coração de Davi. Davi foi aprovado. Davi é segundo o coração de Deus. Só que Eliabe, por inveja, por escassez, ele vai desaprovar Davi sem motivo nenhum. Por quê? Porque ele não tem coragem de falar: Saul, eu vou contra Golias, mas não quer que Davi vai também. É uma cultura do Brasil, né? Você olha para o crente hoje, tem muito crente que fala assim: eu não gosto de estudar a Bíblia, eu não gosto de ler a Bíblia. Eu não gosto não, só gosto de escutar o pastor falando, me dá uma paz. Essa é a realidade do Brasil. E entre muitas coisas que nós poderíamos falar aqui, a grande verdade é que quem não quer fazer, como Eliabe não queria, fica com raiva de quem faz. Caminhando para o final, no versículo 28. Logo em seguida Eliabe diz: com quem deixares aquelas poucas ovelhas no deserto? Eliabe, ele está agora diminuindo Davi e o ofício a qual ele exerce. Por que você não vai lá cuidar das ovelhas? Você está vindo aqui só porque você foi ungido rei? Só porque o profeta derramou óleo na sua testa? Você ainda é pastor, volta lá para as ovelhas, aqui não é o seu lugar. Davi, ele está sendo criticado pelo seu próprio irmão. Mas no versículo 29, no versículo 30, Davi, ele mostra como lidar com os críticos. O texto diz: e Davi disse: o que eu fiz agora? Não há o porquê disso, de falar isso para mim. E o texto, o versículo 30 diz: e ele se virou dele para o outro lado, e falou da mesma forma, e aqueles que o ouviram novamente lhe falaram. Sabe o que Davi está ensinando? Sabe o que você faz com quem está criticando? Sabe o que você... Não tem o ministério do louvor? Tem o ministério do louvor, o ministério da palavra e tem o ministério da crítica. Existe esse ministério, não era para existir, mas existe. O que você faz na igreja, irmão? Uns louvam, uns estudam, uns são diáconos. E você? Eu critico. Existe esse ministério. Sabe o que nós devemos fazer com quem faz parte desse ministério? Olhar para o outro lado. Não gaste energia discutindo. Jesus fala: não dei pérolas para porcos e cães. Sabe por quê? O que o porco faz ao receber uma pérola? A essência dele é a lama, ele volta para a lama. O cão que Jesus está falando naquele contexto, naquela época, não é o pet. Que você faz carinho, né? Tem família que come arroz, feijão e fubá e dá o filé mignon pro pet, mas tudo bem. Cada um. Não é o pet de hoje. São os cães selvagens da época. Jesus está falando: se você der pérola para o cão, ele vai te atacar, ele vai te ofender. Não gaste energia, não perca tempo. O tempo não é para perder, o tempo é para ser investido. Nós devemos aprender a lidar com os críticos. Paul Usher, um pastor norte-americano, que eu me inspiro e eu gosto muito, ele tem uma frase fantástica, ele diz: não fomos chamados para sermos aceitos, fomos chamados para glorificar a Deus. O problema é que nós queremos muita aceitação, nós queremos muita validação humana. O que vão pensar de mim? Esses tempos atrás, o Espírito Santo tocou no meu coração, meu carro estava quebrado, eu estava no transporte público, e o Espírito Santo começa a pregar aqui. Eu falei: meu Deus do céu, mas como que eu vou pregar aqui? Meu Deus do céu, então me deu vergonha de pregar no ônibus, né? Fiquei com vergonha, o ônibus estava lotado, e o Espírito Santo prega, o Espírito Santo falando no meu coração, eu comecei a pregar. E eu falei: olha, Deus, Ele quer mudar a sua vida, Deus, Ele vai mudar a sua história. E comecei a pregar, e preguei, e um menino tirou uma paranga de maconha, né, paranga, um saquinho com droga dentro, ele tirou, ele atacou no chão, ele falou: eu vou voltar para a igreja hoje. Eu falei: meu Deus, que show da Xuxa é esse? O que eu faço com esse negócio? Eu liguei para a Luana e falei: amor, você não sabe o que aconteceu no ônibus? A Luana: meu Deus, meu horário de almoço está acabando. Eu falei: não, chega atrasada, me escuta. Eu comecei a falar para ela: amor do céu, eu comecei a pregar, o menino jogou a droga no chão, nossa, que bênção, aleluia, glória a Deus. Legal. Vou pregar numa Assembleia de Deus, estou lá pregando, e o menino baterista não tira o olho de mim. Final do culto, vem o menino: você lembra de mim? Você lembra de mim? Eu falei: eu não lembro, irmão, você ficou me olhando o culto todo, fiquei até assustado, fala que você é. Você lembra o menino do ônibus? Que ônibus? Que jogou a droga no chão. Eu olhei para ele: professor Michael,
Eu olhei para ele e falei, meu Deus, apareceu Estevão. Quando olhou Jesus à destra do Pai, com o olho brilhando, eu falei, não é possível que é você. Mas cadê as manchas no rosto? Você está com o corpo, menino, você está saudável, é. E aquele dia foi impactante, eu cheguei em casa chorando para minha mãe. Mãe, vem cá, ó o menino do ônibus. Aí o menino foi, a mãe olhou para mim e falou, pastor, me dá um abraço. Aí então me abraça. Mas tinha gente criticando no ônibus, ai, esses crentes. Ai meu Deus, ficar gritando aqui no ônibus. Teve crítico. Mas entre agradar a Deus e entre agradar os homens. Achar que Deus cabe numa caixinha, não. Deus, ele é dinâmico no seu agir. O Espírito Santo ainda fala com a sua igreja. E nós temos que propagar o Evangelho. Romanos 1,16, que diz que esse Evangelho é poder. Vivemos numa geração hoje que acha que poder é o cadeirante levantar, que é o anjo aparecer, mas não. Poder é alguém que está morto em seus delitos e seus pecados, se arrepender e viver uma nova vida. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Isso é poder. Davi, ele não tem tempo para lidar com os críticos. Ele tem mais o que fazer do que escutar os críticos. Davi não é carente. Ai, o que vão pensar de mim? Ai, o que vão falar de mim? Ai, como que eu tenho que fazer para agradar todo mundo? Sendo que em João capítulo 1, se não me falha a memória, no versículo 17 ou no versículo 15, o próprio Jesus vai falar, eu vim para os que eram os meus, só que os meus me rejeitaram. O próprio Jesus vai falar, se odiaram a mim, quem dirá a vós? Se Jesus não foi aceito por todo mundo, por que você quer ser aceito? A grande verdade é que Davi vai mostrar quem é o gigante. Davi vai mostrar quem é o verdadeiro gigante da história e não é Golias. Golias é um incircunciso. Alguém que não tem a marca do povo de Deus. É só isso que ele é. Porque Deus tem os seus decretos, os seus desígnios. E nada foge do controle daquele que é soberano, daquele que é rei, que reina e reinará para todo sempre. Versículo 48. Vai dizer assim: e sucedeu que quando o filisteu se levantou e veio e se aproximou para se encontrar com Davi, Davi se expressou e correu em direção ao exército para encontrar o filisteu. E Davi pôs a sua mão na bolsa e dali tomou uma pedra e atirou e feriu o filisteu na testa, de modo que a pedra afundou a sua testa e ele caiu com a sua face na terra. Assim Davi prevaleceu sobre o filisteu com uma funda e com uma pedra e feriu o filisteu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Assim Davi correu e se pôs de pé em cima do filisteu e tomou a sua espada, sacou da sua bainha e o matou, e com ela ele cortou sua cabeça. E quando os filisteus viram que o seu campeão estava morto, eles fugiram. Golias, ele tem algumas características. Ele era um homem de aproximadamente 3 metros de altura. Ele trajava uma armadura de 60 quilos. A ponta da sua lança, apenas a ponta pesava 6 quilos. Para o exército de Israel que se acovardou e fugiu de medo, Golias é um gigante. Mas para Davi, que sabe quem é o verdadeiro gigante da história, Golias não é nada. No versículo 48, Davi, ele não quis fazer cera, fazer hora, enrolar. Ele vai de encontro com Golias. Que eu e você venha a ser assim em nossa vida. Não fugir do desafio. Não fugir do inimigo, confrontar o problema. Davi, ele vai em direção a Golias. O que nós aprendemos com isso? O nosso inimigo, ele não se compara com o nosso Deus. O nosso inimigo, ele pode ser levantado, ele pode se levantar quantas vezes for. Maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. E isso não é uma mensagem triunfalista, muito menos uma mensagem coach. É uma realidade. O nosso Deus é um Deus poderoso e soberano. E encerrando no versículo 50 e 51, nós vamos ver que há pouco tempo atrás o exército de Israel estava correndo de medo, com medo de Golias, como nós lemos. Só que agora são os filisteus que estão correndo. Não por medo do exército de Israel, não com medo de Davi,
Mas os filisteus vão correr com medo do verdadeiro gigante da história, que é o Deus de Israel, que é o Deus que eu e você servimos. Então, a partir de hoje, não enxergue os Golias da vida como gigante. Gigante é o soberano Deus que eu e você servimos e adoramos. Bendito seja o nome dele. Deus abençoe.